Sejam bem-vindos a mais uma série da nossa saga sobre mineração. Dessa vez falaremos sobre a estratégia de manutenção exatamente na mineração, nesse ambiente de mineração. Hoje novamente temos aqui o Javier Alévalo, convidado nosso especial, falar um pouco dessa estratégia usando a teoria das restrições, a experiência da Goldratt. Javier, que é partner, fundador da Goldratt, tem várias décadas aí de experiência em inúmeras empresas, em inúmeros negócios. Vai compartilhar um pouco a sua experiência, agora voltando para a área de manutenção. Já falamos de produção, já falamos da parte de portfólio, a e agora parte vamos... estratégica do negócio. Parte estratégica de negócio, exato. E agora vamos falar de manutenção. Certo, Javier? Assim é. Já você está dando dicas de que eu sou velhinho. Não, tá nunca. Bem. Não é nenhum problema, porque é verdade. Não, nunca. Apenas compartilhar a experiência que você tem. Sim, essa é a função principal, digamos que tem seu encanto, poder compartilhar a experiência acumulada, não só no processo de aprendizado e evolução de lo que uno entende, e a experiência que se vai acumulando com a participação nos projetos e os desafios que vão aparecendo. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez e vamos em frente. Meu nome é Matias Fischer, sou Subject Expert Matter dentro da Goldratt Consulting e vamos trocar então essa ideia, Javi, procurando falar de manutenção. E a primeira pergunta é, dado o ambiente de manutenção, né? Inclusive já fizemos uma série falando sobre ambiente de manutenção de formas gerais, mas no ambiente de mineração, né? Para empresas de suporte, quais são os principais desafios na sua visão, na experiência que você tem, entendendo que a manutenção nesse momento quer assegurar maior disponibilidade de equipamento para que isso se transforme em produção, na prática, né? E claro, quando a gente fala de disponibilidade, sem botar em risco a segurança, na verdade, inclusive dando a oportunidade de aumentar a segurança daquele ambiente. Acredito, Matias, que as condições gerais que hemos venido descrevendo durante esta série com respeito a ambiente, sector de mineração, também são elementos fundamentais para entender a organização de manutenção, a função de suporte, serviço que ela presta, e as consequências dessa lógica estrutural que existe nas companhias. Pois não somente empresas de mineração, em geral empresas de alto porte, ¿sí? Quando tem uma necessidade de investimento de capital muito grande, a manutenção cumpre um papel significativo, porque são os donos responsáveis da continuidade operacional. E, obviamente, quando estamos falando desta indústria, estamos falando de indústria que tem que ser capaz de aproveitar os ativos, que foi um investimento de bilhões, a vezes de dólares ou reais, certo? E por uma duração da vida da mina de 30 anos, 20 anos, 40 anos. Então, o rol de manutenção, primeiro, é significativo nesse sentido. Sin embargo, muitos dos desafios que identificamos e discutimos, conversamos sobre as consequências das regras que decidimos colocar de como estruturar a companhia, ter uma estrutura piramidal jerárquica, uma estrutura matricial de funções, responsabilidades e recursos compartilhados, funcionais e por projetos ou por atividades, com os KPIs de desempenho individual para cada um, que entre as funções são diferentes, você perde a sincronização. Como você perde a sincronização e tem a percepção de que o valor entregado por um recurso está diretamente ligado à eficiência do uso da capacidade do recurso, então é a mesma lógica do custo unitário, tá? Então, como isso é assim, a lógica se traduz geralmente em comportamentos, regras operativas que você tem que maximizar a utilização do recurso. E aqui é como querer maximizar a utilização do bombeiro. Então, se você quer maximizar a utilização do bombeiro, é fácil, você cria incêndio em todos os lados, ou você espera que apareça muito incêndio para manter e contabilizar a lucratividade ou o benefício, o retorno sobre o investimento, o que você quiser, sobre esse recurso. Quando, em realidade, a função principal
tem que ser precisamente ter capacidade protetiva para contribuir com valor. Qual é o valor? Primeiro, a continuidade operacional. Mientras menos o tempo de parada, seja corretiva ou preventiva, que você incurre cada vez que uma manutenção é requerido para intervenir e corrigir alguma variável operacional dentro do processo, claramente você está ganhando produtividade. E esse é o relacionamento que deveria ser feito. A forma como você deveria ser medido é o impacto que você causa na qualidade de lo que você entrega ao elo que você abastece ou que você é responsável de manter funcionando. Então, as horas de disponibilidade de máquina, de processo, essa é a lógica de lo que manutenção tem que ser, a vara com a que ele tem que ser medida. Por outra parte, como estamos falando de custo e manutenção tem esta condição que, como é um serviço de suporte, originalmente, quando existia dentro das companhias, é um recurso que não está sempre operando. Então, empieza a lucir como desperdício. A produtividade versus o dinheiro que pago não parece boa. Mas, novamente, é como querer utilizar o cirurgião cardíaco, ¿sí? Aún em pessoas que não estão doentes, simplesmente porque você tem o recurso. Então, esse mindset nos leva a que, digamos, de muito tempo para trás, essa lógica de terceirizar, sacar a maioria da expertise, porque essa lógica de que você tem que ser super experto, ter um core que seja o que você faz, e se não é core do negócio, você contrata fora, é mais barato, pero claramente é uma dessas condições onde o barato sale caro. Então, acredito que essas são parte das consequências e esses são os desafios. Então, a mesma coisa que venimos falando em operações, você precisa sincronizar, você tem que controlar a carga disponível, porque são recursos finitos, você tem que ter competência técnica importante sobre os ativos que vão a ser intervenidos. Você precisa de gente de carreira que entende o mundo de manutenção, a necessidade de metalurgia, engenharia mecânica, engenharia elétrica, todos estes elementos participam para fazer um processo, mientras mais automatizado, ainda mais produtivo, porque não tem intervenção dentro do processo mesmo, mais o controle do que tem que acontecer. Então, acredito que esse é o dilema que se apresenta simplesmente porque a maioria das empresas ainda tem essa mentalidade com o custo, como estão avaliando a função, a contribuição dessa especialidade e mais ainda depois a sincronização pessoal, a capacidade que fica limitada. Tá? É como um recurso produtivo mais que você decidiu suboptimizar. Perfeito. E é interessante, né, Javier, em algumas experiências que tivemos, aquela conversa que falávamos anteriormente sobre balanceamento de capacidade, inclusive acontece no balanceamento de capacidade das pessoas voltadas para a manutenção, ou seja, eu tento prever ou tento trazer uma fila de trabalhos à frente que eu tenho, e tento balancear a capacidade para não ter desperdício de um indivíduo ou outro, mas isso eu acabo criando uma situação onde eu tenho gargalos interativos entre essas pessoas que são disponíveis para esse tipo de recurso, já que a demanda também ela tem variabilidade em cima disso, né? E mesmo olhando para o umbigo da manutenção, né, para o centro da manutenção, é difícil entender quem dita o ritmo de execução de manutenção dentro desse fluxo, né? E como ele protege a verdadeira restrição do negócio, né? Não há esse foco, esse entendimento de aquele tem que ser tratado de forma distinta, porque ali vai ter um grande efeito em cima da geração de throughput, né? Em cima da geração de ganho da companhia, versus os demais equipamentos que não terão esse mesmo impacto, né? E definitivamente acredito que parte do tema, quando você empieza a olhar a estrutura da companhia e por que falamos tanto disto, é porque inclusive quando você está construindo o orçamento anual, o que seja, inclusive planejamento estratégico, que não gosto desse termo, pero isso é para outra história, quando você está dizendo quais são as ações e a estrutura e plano de ação, modo de operação que você vai a incurrir e a desenvolver com a companhia os recursos e seus recursos, normalmente parte todo de uma lógica orçamentária. ¿Sí? Temos
queremos una receita tanto, un lucro tanto, eso es un número. Y ese número es desdobrado de acuerdo às condições necessárias, que são que tipo de função, departamento você precisa fazer algo. Pero olha que como esse é um número, você faz um desdobramento aritmético. Então é uma repartição absolutamente lineal, cartesiana, sobre quantas pessoas você precisa e está olhando o custo de acordo à contribuição de cada um. Então, a gran premisa que está lá y ninguém desafía o es difícil a veces entrar en esa argumentación. ¿Por qué? Porque todo el mundo es así. ¿Tá? Es que o comportamento real da capacidade dos recursos não é lineal. E a contribuição ao resultado final não é lineal. Então, quando nós, como pessoas, tenemos esa heurística, esa lógica más simple de creer que todo lineal es más fácil, porque la relación es 1 a 1, generalmente, esa lógica. Pero cuando entramos en un mundo donde no es lineal, você perde a noção y es como si você no estuviese seguro da solidez do chão para pisar. ¿Tá? Entonces acredito que eso termina virando o balanceamento de capacidade em toda a organização, porque, por definição, o processo orçamentário é um balanceamento de capacidade, com respeito a um objetivo imaginário do que pode ser alcançado. E outra consequência, estamos falando de manutenção, mas uma consequência usual é o desafio que ele sempre falava. E o ano que vem, que vão fazer? Não, vamos a crescer 3%, 5%, crescimento orgânico. Eso lo que amerita es un comentario, o sea que você não vai fazer nada diferente. Tá? E se não vai fazer nada diferente, não vai ter resultados diferentes. Agora, se você quer crescer, você quer ter um futuro promissor, a resposta dele era, você tem que pensar em um objetivo que seja 10 vezes mais desafiador. Porque a única forma que você empieza a entender que o que está fazendo hoje não é suficiente para alcançar esse novo objetivo. Então, tem que desafiar algumas premissas, tem que mudar um modelo operativo que você tem. E obviamente, isso impulsa, injecta criatividade na forma de pensar e você empieza a sair da caixa. Como dizia o Dr. Golders, né? Mire para a Lua e você vai alcançar pelo menos as estrelas. Exatamente. Né? E um ponto que eu queria trazer, Javier, ou seja, estamos falando de um ambiente que se subordina à operação, um ambiente que tem esse vínculo com a operação muito forte. Mas, interessantemente, pela nossa experiência, a maioria das prioridades da manutenção não convergem com a prioridade da operação, né? Ou seja, usa-se critérios para avaliar o todo de forma igualitária, porém, pelo não entendimento do papel que a restrição tem, correto, exatamente nessa não linearidade que você comenta, as prioridades também traduzem isso, né? E aí eu fico com uma sensação de que pintar um muro, mas só porque eu abri esse pedido há muito tempo, versus uma coisa mais crítica, muitas vezes confunde qual deve ser mais prioritário e outro. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Sim, em geral, novamente derivado da premissa que as pessoas temos e a educação que recebemos, que qualquer melhoria contribui. É a mesma lógica, 1 mais 1 mais 1 dá 3, sim? Pero como em sistemas não lineares ou não lineares, isso não se cumpre. Você faz e tem o resultado completo. Você mais um e você arruina o resultado. É decir, que muitas vezes as decisões a ativar um recurso produz o efeito contrário do que você acreditava que ia ter. E isso normalmente acontece quando você está trabalhando fora da restrição. A restrição está dando fluxo. Por que digo isso? Porque ir a fazer alguma atividade de manutenção ou trabalhar, dedicar recursos lá, normalmente implica que a premissa é as pessoas têm que estar ocupadas, têm que ter trabalho, porque senão não estão contribuindo ou não estamos usando bem essa despesa ou esse orçamento. E quando isso está sendo feito, alguma outra coisa está esperando. Porque uma coisa que é verdade, qualquer equipe, grupo, departamento de manutenção, se você pergunta para eles se tem suficiente trabalho ou não, miram como se uno estivesse fazendo uma pergunta de louco. Porque, ou seja, o trabalho, a demanda supera múltiplas vezes a capacidade que eles têm. Mas, curiosamente, um cliente que não vamos mencionar o nome por óbvio, né? Tivemos a famosa história da pessoa carregando a chave, se lembra? Ou seja, as próprias pessoas contando que um funcionário que já tinha acabado, né, um colaborador que tinha acabado todas as atribuições
se não me engano, do dia ou da semana, Aham. estava carregando para lá e para cá uma chave deste tamanho nas costas para parecer ocupado, né? Porque Deus me livre você não parecer ocupado, Correcto. não ter uma assignação, uma designação de trabalho, porque vai exatamente transparecer isso. Então, existe essa dicotomia, ou seja, por um lado a fila é interminável, né? Ou seja, a quantidade de coisa a fazer é interminável, mas sim, temos que entender que não é para ter todo mundo ocupado a todo momento. Porque se isso é uma verdade, estamos balançando a capacidade, estamos tendo gargalos interativos e não sabemos como lidar com isso. E a consequência é que o nível de serviço, a operação, acaba baixando, né? Correcto. Que é tipicamente, eu entendo, uma das dores que esse ambiente acaba sofrendo. Queria que você explorasse um pouquinho mais isso também, Javier. Que outras dores você enxerga que a manutenção acaba levando ao negócio, à operação, por consequência de lidar com essa visão sem entender qual que é a restrição estratégica da companhia e sem entender também qual é a sua restrição e aonde ela tem que atuar? Cara, partiendo da premisa que cualquier solicitud é atendida en una prioridade e simplesmente FIFO o que entrou primeiro vai lá, você empieza a dedicar capacidade a alguma coisa que não é prioritária para o sistema porque tem um impacto mínimo ou a vezes neutro no desempenho e a produtividade do sistema. Mientras que tem outra coisa que é muito mais importante, porque não só tem que ser a restrição. Se você lembra, muitas vezes o que temos é a restrição, tem um recurso ou recursos que alimentam ela e depois tem recursos que evacuam a produtividade para chegar o mais rápido ao mercado. Então você precisa de recursos que tenham mais capacidade e que estejam atuando a uma velocidade maior para manter esse recurso restritivo ao máximo fluxo possível. Muitas vezes o problema não está na restrição, está nos recursos que estão alimentando a restrição. E quando você não tem isso bem com um mantenimento adequado, correto, você empieza a deixar de alimentar a restrição e perde capacidade, e perde produtividade, e perde fluxo. Então você está castigando negativamente porque essa capacidade já amanhã não recupera. A restrição tem a capacidade finita e está topada ao máximo. Então você não pode produzir isso que deixou hoje amanhã. Com as outras operações, provavelmente sim, pero a restrição já determinou o limite máximo de lo que é possível. Tá? Essa é uma. Então, tem impacto sobre a receita, tem impacto sobre a lucratividade, tem impacto sobre fluxo, tem impacto sobre habilidade, inclusive, por exemplo, de fazer, incrementar estrategicamente a participação do mercado. Sim? Ou seja, todas essas consequências partem da lógica que essa operação, essa estrutura de manutenção que temos dentro da companhia é um serviço. Se olhamos estrategicamente o impacto negativo de não fazer bem, então você entende que é uma função estratégica. Então tem que estar lá, tem que estar sincronizando. Então, quais são outros dores? A falta de sincronização, você está usando capacidade para arreglar alguma outra coisa que ninguém tem. A competência, as prioridades entre departamentos e áreas que empiezam a brigar com onde manutenção. Muito chefe, sim? Ou seja, muito cacique, pouco índio, como sempre fala. É uma descoordenação e acredito que isso termina atrapalhando e, por supuesto, o efeito é que normalmente se a capacidade é limitada e você tem emergências mais frequentes, você tem que incurrir em uma despesa maior ou contratar serviços de fora que não estão planejados, portanto, normalmente custam mais, porque as empresas que você contrata, se não tem um contrato aberto longo, então, é claro, se é uma vez por semestre, essa vez vai custar muito dinheiro. Tá? E a outra coisa que normalmente essa capacidade que balanceamos, limitamos ao máximo possível, porque do ponto de vista de orçamento e custo, luce fantástico. Então agora você tem muita mais necessidade que capacidade que faz. Então agora distribuímos a todos os frentes possíveis porque mais é melhor. E aí, que é o que acontece? Você tem multitarefa, você tem intensidade de atenção sobre cada uma das solicitudes de manutenção menor, você faz o mínimo necessário para entregar e fechar a ordem, e depois significa que você não completou todo aquilo que podia completar quando você está intervinindo, vou falar assim, num corpo vivo da produção. Era um momento de o cirurgião que abre o corpo e abre e diz,
puta, no voy solamente a remover o apéndice, voy a examinar todo lo demás para ver si todo está bien. ¿Sí? Como a Piá Dueli, ¿no? Cuando se agachaba se le caía a pipa, ¿no? Uhum. Ou um lápis, baixava lá e dizia, e agora que está aqui abaixo, o que mais posso fazer, não? Uma coisa assim. É realmente entender que é a oportunidade, você está parando a operação. Então, essa sincronização, ninguém fala que você não impacta a produtividade. Pero quando uno empieza a pensar que perde produtividade quando utiliza manutenção, imediatamente uno se dá conta que é um mindset errado. Interessante esse ponto que você comentou agora final, né, que a gente chama de dosagem. Se eu aumento a dosagem, então eu consigo fazer com que as próximas intervenções naquele equipamento que tipicamente nos interessa muito, né, a restrição, qualquer um que compita com ser a restrição, fazer com que aquela próxima intervenção não seja mais necessária. E nesse momento eu asseguro a disponibilidade maior sem ter que fazer mais intervenções. E claro que para conseguir chegar a esse nível de performance, temos que trabalhar conceitos de full kit, preparação, disponibilidade de recursos, alimentos prioridades, suprimentos. Ou seja, o sistema tem que se preparar para, dada a oportunidade que surge, como fazer com que eu possa aproveitar ela ao máximo e aproveitar que a máquina já está parada, né? Como é a experiência que tipicamente temos tido muito forte na parte de aviação, né? Ou seja, quando o avião finalmente para e vem para manutenção, vamos tirar tudo que ele tem a fazer nos próximos X dias à frente para assegurar que nos próximos dias nada deveria interromper o fluxo de trabalho dela, né? Sim, e primeiro para falar dosagem é simplesmente concentrar a capacidade o máximo possível para retirar todo aquilo que está à nossa disposição nesse momento do ativo. Es decir, para no dejar ninguna pendencia. Y eso aparece porque empezamos a entender, y es contraintuitivo, ¿sí? Es decir, você, en vez de abrir más frentes de trabajo, você reduz y faz menos equipamentos, pero más profundo. Entonces, a primera lógica, você va a demorar más. Você vai usar mais capacidade, então você vai demorar em atender as necessidades. E resulta que é absolutamente contrário ou contraintuitivo, porque produz um efeito que ninguém vê a lógica al princípio. É que quando você aprofunda o tratamento de manutenção, ou de correção, ou de preventivo com o equipo, máximo possível de capacidade nessa situação, o que acontece é que a próxima falha, você rompe o ciclo natural de uso desse processo e elonga a viabilidade e continuidade operacional do ativo. Então, quando isso acontece, agora a demanda de uma nova emergência, intervenção corretiva ou preventiva se alonga muito mais. Tá? Então, de onde sale isso? Por que falamos de aviação e indústria aeronáutica? Porque os aviões têm regras absolutamente rígidas que você tem que cumprir sim ou sim, não é a discussão se sim ou não. Não, você tem que cumprir e é normativa regulatória, você tem penalizações gigantes e estamos falando da segurança dos passageiros e as pessoas que utilizam o transporte. Tá? E claramente o sistema de aviação comercial é o sistema de transporte mais seguro do mundo, o sea, sem dúvida. Siempre acontecen cosas, pues es inevitable cuando hay error humano, lo que sea. Pero desde el punto de vista de seguridad es un modelo que garante y entrega un desejo do servicio. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Cuando los aviones generalmente, digamos, tienen dos procesos naturais de manutenção, que também aparecem em grandes complexos industriais, em empresas de grande porte, mineração, exatamente a mesma coisa. Você tem a manutenção regular, contínua, que é um fluxo. E isso é como se fossem ordens de trabalho, ¿sí? Como se você fosse uma máquina produtora. Então, é a mesma coisa que acontece quando os aviões pousam no aeroporto e têm que dormir lá e estar prontos para fazer o decolagem e tomar passageiros a manhã seguinte. Então, o que acontece? Durante esse período da noite, há uma programação que tem que ser feita de coisas que hay que revisar de manutenção regular, pero também de falências e coisas que vão aparecendo. E outra coisa interessantíssima é que os aviões são como as pessoas. Você pode ter 3, 4, 5, 10, 737, pero cada um tem sua personalidade e as doenças. Então, já os mecânicos começam a conhecer
o equipamento, como o carro que você tem, tá? Ou a bicicleta, isso. Então, que acontece? Normalmente, qual é a lógica de planejamento para fazer a intervenção dessa manutenção regular? Eu tenho uma equipe de 20, 30 mecânicos e etc., expertos, que tem que trabalhar com a parte de turbinas, aviônica e a parte hidráulica, etc., e manutenção geral, fuselagem. E depois vem as pendências de cada um dos aviões, isso tem um registro que tem que ser exaustivo. Então, o que trato é dizer, vou ter 10 aviões que vão a dormir aqui e lá. Então, tenho 30, vou a distribuir os 30 entre os 10. Então, 3, digamos, uma equipe de 3 por cada um deles. E isso o que faz é que você tem uma disparidade entre a necessidade de lo que tem que ser feito com a capacidade assignada. Então, a vezes tem muita e a vezes tem pouca. Se tem muita, muitas vezes você fecha pronto só as unidades que você planejou com essa capacidade. Pero muitas vezes é muito pouca e você tem muitas mais pendências. O que acontece com isso? O avião tem que voltar e tem que dormir com mais frequência. Quando isso acontece, chega um momento que a capacidade não dá conta e você tem que parar o avião, não pode decolar, tem que ir e agora sim intervenir de maneira frequente. Então, quer dizer que há uma taxa de perda de capacidade que se vai acumulando com cada avião. Então, a forma contrária de dosagem é, não, eu vou deixar uns aviões que estão melhor que os demais e solamente vou trabalhar, em vez de fazer 10, vou fazer 7. É decir, que 3 não vou fazer. E as pessoas que estão nesses 3 aviões, vou colocar lá nos aviões. E o planejamento este é o plano mínimo. Mas aqui para baixo, se você pode, faz. E o que termina acontecendo é que as pessoas são capazes, geralmente, de fazer 20, 30% mais de intervenção. E o que ganhamos é tempo de ciclo para voltar. Até a próxima. E quando esse tempo de ciclo para voltar se alonga, agora você tem uma carga de aviões demandando capacidade menor. E empieza o círculo virtuoso até que de pronto, sorpresa, agora temos mais aviões voando mais frequentemente e o equipe está trabalhando mais tranquilo, menos estressado, a capacidade está melhor utilizada. Essa é a lógica e obviamente, como falei, é contraintuitivo, é fazer precisamente o contrário. ¿Sí? Es como, por ejemplo, un médico, en lugar de tratar de pensar que o indicador, a medição de ser um bom médico é o número de pacientes por hora. Não, é paciente sano o mais rápido possível. Então, o médico tem que mergulhar e tem que usar toda a capacidade para fazer o que chamamos um deep cleaning, dosagem, e depois disso, o outro. E o que acontece? Se todo está sendo feito bem, os pacientes deixam de ser pacientes e voltam muito mais infrequentemente, pero sempre vão a voltar porque há uma condição de qualidade e excelência com o que está sendo feito. Já vamos usar essa correlação de Perdão Claro. por extenderme tanto com o exemplo, pero acredito que é uma oportunidade para falar de aquelas coisas que manutenção sofre e também pode beneficiar-se de uma mirada distinta com o TOC. Claro. Já vamos fazer essa relação de como isso se relaciona a um ambiente de manutenção, porque eles têm algumas características similares, né? Ou seja, ativos de altíssimo valor, um avião, as sem máquinas dúvida. que estão no ambiente de mineração. Mas antes de entrar em alguns casos em relação a cases que a gente tem de exemplo e resultado que a gente tem disso, falamos de dosagem, já mencionamos um pouco questão de full kit, né? Ou seja, preparação de material e pessoas e aprovações e suprimentos e equipes. Que outros elementos são importantes, Chave, assim, para esse ambiente, pensando na teoria das decisões, para dar suporte à manutenção, para que ela aumente a entrega dela? E claro, estamos falando de aumentar a entrega sem ter que contratar o dobro de pessoas. Pelo contrário, muitas vezes só utilizando aquela capacidade que já temos, mas de uma melhor forma. O que seriam outros elementos principais na sua visão? A parte full kit, que para mim é uma coisa que todo mundo fala, e isso é TOC, isso é óbvio, mas ninguém faz. Sabe? Então, é TOC precisamente porque ninguém faz. Tá? E descartam a importância que tem uma coisa que é de premissa mental. Todo mundo sabe que ter os insumos e as preparações para poder actuar sobre um projeto, uma atividade, um trabalho é importante. E a lógica é destacar a importância que tem ter todo isso antes
de empezar e só iniciar quando está todo lá, porque você quer empezar e terminar, não parar no meio do trabalho. É tão óbvio que uno dice, ¿sí? Pero efectivamente eso no acontece. Entonces, é uma importante. A outra é triagem. ¿Sí? Quando falamos de triagem, é a mesma lógica, eu sei que você iba por lado clínico, é a mesma lógica dos médicos no pronto-socorro, na emergência. ¿Sí? Quando, que é o que os médicos fazem? Cara, chegou um paciente, a primeira coisa tem que ser alguém que faz triagem para dizer, este paciente requer atenção imediata, pode esperar meia hora, uma hora, ou este é um paciente que hay que retirar uma astilha de madeira do dedo, então fica lá hasta que tengamos o tempo. Não é que vamos a fazer esperar a propósito, sino es, vamos a atender sempre de acordo à demanda que temos, as prioridades mais imediatas por uma coisa de vida ou morte. Tá? Então, essa é a lógica do triagem. Outra coisa interessante é que quando você quer fazer triagem, muitas vezes é mal aplicado porque colocam a pessoa menos experiente. Por quê? Porque é a mais barata. Novamente, é a lógica do custo. Tá? Como vou ter o cara mais experiente fazendo triagem? Precisamente porque o cara que o triagem vai ser absolutamente preciso ou muito mais acertado e además tem o conhecimento geral para dizer esto é triagem e esto vai para traumatologia ou esto vai para nefrologia ou esto, que sei eu, tá? Cardiologia. Então, imediatamente direciona e isso permite que os recursos que tem que actuar sejam os corretos, de maneira que a assertividade da intervenção e a probabilidade de sucesso é muito mais alta. Então, eso es triagem. Você combina full kit com triagem e depois, obviamente, com dosagem, então empieza a ter uma velocidade de fluxo, um tempo de ciclo muito mais curto. E o último pedacinho que eu colocaria lá é que tem que ver um pouco com essa lógica de dosagem. Para poder fazer dosagem, você tem que limitar a quantidade de trabalho aberto. Então, colocar um limite, o que chamamos WIP, ¿sí? Que é controlar o máximo trabalho de acordo à capacidade média que você quer utilizar, sempre tendo algo de capacidade protetiva. É uma lógica muito parecida a lo que fazemos em produção. Sempre ter mais capacidade que a demanda. Então, essa é a lógica de acelerar o fluxo e que a produtividade seja máxima. Com essas quatro coisas, em combinações mais, menos, você tem distinta indústria, necessidades, tamanhos de equipes, especialidades de equipes, que com essa lógica você estrutura processos e rotinas que permitem, como já hemos feito em plantas petroquímicas, em plantas de fertilizantes, em mineração, etc., inclusive pues, sistemas de transporte pesado, todas estas cosas. Entonces ya empieza uno a gerar o fluxo y efectivamente manutenção deixa de ser um gargalo, deixa de ser um obstáculo e se empieza a gerar uma colaboração muito mais sincrônica com a operação. Perfeito. Só voltando na história da triagem, que eu acho que é interessante o contexto, né? Em um hospital que visitamos uma vez, eles falaram que em momentos de desastres grandes, atentados, isso foi nos Estados Unidos inclusive, ou incidentes onde tem um grande volume, infelizmente, de pessoas afetadas, tipicamente é colocado o médico mais experiente na porta do hospital, porque não chega um ou dois, chegam centenas ou dezenas de pessoas por hospital, e ele rapidamente direciona para aquele, de acordo com o que mais precisa, e para a especialidade que mais é necessário naquele instante para acudi-lo, né? E nessa mesma linha foi, não por coincidência, não por consequência, que também num dos clientes que implementamos essa história de triagem no início do processo, né? Que foi que colocamos um ou dois dos mais experientes, das pessoas mais experientes em manutenção que se tinha, exatamente para qualificar aquilo que entra para dentro do processo. Correto. Porque o que entrava, tipicamente, não era bem descrito, não era bem alocado, não capturava a essência do que era necessário fazer manutenção. E quando isso já entra no processo e era tipicamente tentado planejar e trabalhar, o que acontecia? Eu estava procurando fazer manutenção onde não precisava, de coisas que não eram necessárias, ou o nível de criticidade não estava aderente ao que era necessário. Afinal, a responsabilidade de abrir a ordem era lá de um operador que não tinha visão holística, que não tem a mesma experiência do que uma pessoa de manutenção.
não sabe avaliar a nível de criticidade por igual, né? Então, esse início do processo com esse full kit, com esse gate realmente, né, para fazer essa triagem, qualificou muito mais aquilo que entrou dentro da manutenção recorrente realmente, né? E a consequência disso é que o que entrava, sim, precisava ser feito, sim, tinha a definição aonde precisava ser feito, Empieza e termina. começa e E termina. você ganha produtividade de todos os recursos, as especialidades Exato. são utilizadas onde precisam, quando precisam. Exato. Isso. Mais um ponto que eu queria colocar também, Javier, tudo que falamos aqui segue muito em relação ao ambiente de manutenção recorrente, Sim, certo? sem dúvida. Tem uma segunda parte da manutenção que se chama paradas, Claro. né? Grandes eventos de paradas ou grandes investimentos. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Sí, con todo gusto, Matías. Claramente cuando estamos hablando de grandes paradas, ya esto vira una intervención mayor. Estamos pidiendo, o a operación está pidiendo apoyo para precisamente deter o sistema productivo y prácticamente hacer una limpieza geral primero para poder entregar y hacer una inspección de equipamientos que muitas vezes é inacreditável. Você tem um equipamento e funcionam continuamente, tá? São tão caros os ativos e é tanto pode dizer, já o processo de fiabilidade do processo que você simplesmente continuamente está produzindo e esse flow rate, a taxa de fluxo de produtividade, o negócio conta com ela por os compromissos comerciais. Você precisa gerar essa velocidade de produção. E lembra que geralmente existe essa lógica de ter a capacidade funcionando ao máximo possível de acordo ao compromisso de mercado com uma expectativa de demanda na média lá. Então sempre essa lógica é que vamos a ter um gap donde a capacidade protetiva pode não estar lá. Tá? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Como son intervenciones grandes donde você está parando a operación y son intervenciones, yo hablaría de una cirugía profunda y entonces precisa de un trabajo diferente porque ya vira un proyecto. ¿Sí? Normalmente a intervenção é tão grande, os equipamentos são tão complicados, sofisticados ou simplesmente de tamanho e você tem uma planta com um condensador, um reator, um tanque de expansão, um enfriador, um sistema de aquecimento ou um forno, qualquer coisa de esse tipo de coisas são estruturas, edifícios, ¿sí? Construcciones, bueno, pues si você ha visto fotos de una refinería, una planta de fabricación de producción de fertilizantes, por ejemplo, son gigantescas. Entonces, ¿qué acontece? Como es una intervención única de una entrada que es recibir da operación a planta o as unidades que van a ser intervenidas y entregar as mismas condiciones operacionales, prontas para atingir o máximo operativo o mais rápido possível. Pero você normalmente vai trocar tubulação, vai revisar estruturas, vai fazer manutenção da parte mecânica, hidráulica, elétrica, certo? Por exemplo, em um grande forno de uma fundição, por exemplo, uma aceria para produzir aço. Uma indústria de aço, sim. É a indústria do aço, sim? Ou cimento, certo? Sim. Então você precisa um grande forno que tem toda uma estrutura para fundir, obviamente, a altas temperaturas de equipamento hidráulico, mecânico, etc. E muitas vezes, cada certo tempo, você tem que parar, abrir o forno e tirar todos os refractários que são pues, para poder manter a temperatura a la que isso tem que funcionar para fundição e tudo isso. É um processo metalúrgico. Então, sin embargo, cada dia que esse forno não está funcionando, tem toda uma linha produtiva que simplesmente está à espera. Pois é o coração da fundição. Então, isso tem que ser planejado com, novamente, o full kit, certo? Que tenha compra, suprimentos e as pessoas que vão participar, as especialidades, novamente, como é feito uma vez por ano, uma vez cada dois anos, etc., os ciclos de esos não são tão frequentes, a menos que você está falando de uma
cidade industrial. Complexo industrial grande. Complexo industrial muito grande, onde você tem redundâncias de distintas unidades produtivas. Então você para uma, usa três, ou para uma e usa outra, e depois troca para o ano que vem, e assim vai, tá? E algumas coisas param cada 2 anos. Essa é a lógica que a manutenção tem que estar olhando com operações, então vira estratégico também, e aí tem que ser planejado. Quais são todos os insumos, materiais, refacções, equipamentos, que são guindastes e estruturas para suportar peso, levantar e todo isso. Você tem restrições de segurança, onde tem espaços reduzidos, tem temas de reações químicas, tem que ter gente que está preparada e com equipamento especial, tem que ter equipamento, inclusive coisas tão simples como iluminação, lava-jatos, ¿sí? Guindastes, porcas, chaves, o sea, una cantidad de cosas de equipamiento que va a ser feito para desensamblar, trocar a peça ou inspeccionar e reparar, calderería, soldagem, todas estas coisas. O sea, que a parte metalúrgica e todo esto de que tem que ver com automação, calibração dos equipamentos, sensores, todo isso tem que ser planejado na melhor sequência possível. ¿Por quê? Porque você quer um lead time mais curto. Então, al final, é como se você estivesse planejando um processo de construção, certo? Para entregar a planta, o processo, um tempo mais curto possível. Sim? E uma modelagem. Você sempre pode fazer de diferentes formas. Sempre vai encontrar alguma restrição de que o movimento das peças, os equipamentos tem que ser lá, aqui, este primeiro, o que seja. Quitar a tampa, abrir, limpar, poner um robô, sim? Todas essas coisas que acontecem. Então, você tem que desenhar uma modelagem para obter o tempo mais enxuto possível. Mas você tem que entender que isso é como abrir um paciente. Você supõe que isso tem uma condição operativa tal. Por exemplo, lembro algumas vezes que havia apertura de uns reatores e o reactor estava limpo. Não é que fazer muito, pum, 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 terminar muito rápido. Mas o outro reactor estava absolutamente tapiado e era tão forte, tão dura a incrustação que tinha dentro, que tiveram que meter um robô disso para romper, como se estivessem rompendo a rua, né? E isso demorou muito, muito mais. Então, essas são as coisas que acontecem, porque, bueno, o equipamento está lá, os expertos têm que inspecionar, assegurar que não tem nenhuma falha estrutural como fuselagem, certo? A estrutura está bem e depois, desde o ponto de vista de funcionamento, todos os equipamentos e coisas que asseguram o fluxo. Então, ao final, o aplicativo que utilizamos, a lógica é corrente crítica, mas com full kit, com dosagem, com triagem, Com pulmões. com pulmões, porque você está cometendo uma iniciativa, um projeto maior, e normalmente a outra coisa que você tem é múltiples contratadas para fazer com distintas especialidades, inclusive repartiendo unidades diferentes, da mesma coisa com empresas distintas. Então, a sincronização com as contratadas, a vezes vira um tremendo gargalo, e que normalmente se assume que a vida é assim. Porque eu contratei mão de obra, isso será suficiente, ou as dores serão suficientes. Exato, pero o jeito de sincronizar, novamente, é o mesmo que falamos, como você constrói o projeto. Não, eu construí o projeto e já quando está pronto e vamos a começar, aí é que a contratada entende que é o que eu entendi que ia fazer. Nunca falamos, sim? E ela tinha um plano totalmente diferente a lo que eu estava pedindo fazer. Diferente das sequências, ou seja, obviamente a parte técnica muito similar. Então, acredito que são essas coisas que acontecem e, obviamente, pues, a solução é tratar ela como, novamente, o que ele falou. Normalmente, qualquer projeto tem uma corrente crítica, que é a combinação do caminho crítico, mais com a disponibilidade dos recursos, modelada na sequência mais veloz que podemos atingir. Perfeito, Javier. E nessa hora, pensando em todas as experiências que a Golders tem, né, que toda a equipe compartilha, o que são alguns resultados que você pode compartilhar? Claro, não dizendo o nome da empresa por questões de sigilo, mas que tipo de resultados pode se esperar com esse ambiente de manutenção? Experiencias recentes, simplemente confirmando lo que ya sabemos, intervenciones de altas unidades de alta complexidade
estamos falando 20% de ganho, um planejamento original já agressivo para o processo de manutenção de 100 dias, logramos entregar em 80, tá? Entonces ese ganho significa no solo eso, sino que además un recurso estratégico de donde se recibe un insumo, un material que es un material que no es solo para la compañía, sino que es un material que es consumido por toda la parte sudeste do Brasil para hacer distintos productos, insumos industriales. Pero entonces un ganho de 20 días produce primero una ganancia simplemente operativa por o gasto, a despesa, pero também do ponto de vista de prontidade e o nível de serviço que eles estão comprometidos a entregar ao resto dos complexos industriais. E se não, sofrem multa e podem perder, inclusive, a concessão. Então, todo isso estratégico vale muita coisa, tá? E é manutenção, foi um sucesso fantástico. Em outras formas regulares também, ou seja, você é capaz de tirar 20%, 30% da duração. E seja que o projeto em geral, quando você aplica a corrente crítica, não importa qual estadio do projeto, seja desenho, planejamento, etc., seja engenharia ou seja implantação como tal, ou seja um projeto de manutenção de alta complexidade. Isso por uma parte. E sempre tem, dependendo do projeto de parada de manutenção ou parada de planta, do complexo, qual é o objetivo? Conviene ou não adiantar, ou seja, fazer mais rápido e terminar antes? Qual é o ganho ou não? Isso sempre tem toma e daca, não necessariamente, porque muitas vezes as empresas coordenam essa oportunidade de dias também para tirar férias, para sacar pessoas, fazer outras coisas. Então, tratar de fazer em menos tempo, mais bem cria estresse com alguns compromissos. Pero, sin embargo, quando você pensa que você está produzindo, não sei, em el orden de 1.600 toneladas dia de alguma coisa, ou 160.000 toneladas dia, e você é capaz, porque esses são os volumes, então você reduz isso em um dia, você tem 160.000 toneladas a mais, 2 dias tem 320.000 toneladas a mais. Então são coisas que se vão sumando y para esos volúmenes, ¿cierto? Pues significa mayor receita. Otra cosa que hemos encontrado que es interesante también es que como você está con la lógica de full kitchen meticuloso, riguroso, a lógica de comisionamiento también ya vamos a darle prontidão para entregar a operação. Encontramos que a curva do ramp-up é absolutamente vertical. Você não tem vaciamento, ou se tem é muito rápido, não tem perdas, não tem que ir a reparar algo que quedou mal feito, ou se hizo muito rápido, alguma coisa que não quedou bem. E normalmente esse ramp-up depois de comissionamento é muito rápido e a operação praticamente está ao ritmo de produção antes de entregar, ou inclusive a mais. ¿Sí? Depois vamos falar de outro exemplo de coisas que uno a veces não espera e a manutenção entrega surpresas, todas boas. Então já vamos falar dela imediatamente. Ou seja, temos histórias, né, onde ok fazer manutenção para recuperar a capacidade que eu tinha. Mas temos contextos onde quando volta acima da capacidade. E principalmente, aonde fazia a diferença? Na restrição da companhia. Exatamente. Então conte um pouquinho sobre essa experiência. Sí, por exemplo, e é um caso onde uno entende por que tirar manutenção a terceirizar cria problemas que talvez ni quisieron comprar, tá? Pero uma empresa de embalagem grande, sucedida, com a melhor lucratividade do sector em um país da América Latina. E quando começamos a fazer o planejamento como fazer a empresa crescer, começamos a notar que a restrição já definida claramente tinha sérias deficiências de operação, de operatividade. É decir, estava funcionando a velocidade máxima possível e não podia mais porque já tinha descalibração da coroa, tinha problemas com os rodilhos para registros milimétricos que se precisam para impressão, a mescla de cores, as celdas fotoelétricas, os motores de indução
e conta e conta e conta. Quando você empieza a explorar, bueno, ¿y por qué esto está en esta condición? Ah, no, es que a máquina, como es a restricción, no puede parar, porque es a mais lucrativa e todo eso, producto impreso, obviamente muito mais lucrativo que produtos naturais sem impressão, ou com impressão simples. Então, lo mais importante era que teníamos a capacidade ilimitada, como a restrição determina o máximo possível, você tem que ser capaz de explorar, es decir, extraer esse valor. Não havia manutenção regular, todo era contratado fora. Demonstramos que se tivéssemos uma gerência de manutenção interna, o dinheiro que se iba a gastar era menos que as intervenções de emergência. Íbamos a ter prometimos una habilidade operacional de levar a máquina, um arquivo, a um nível de produtividade similar às condições originais. Nossa ideia era, se estávamos funcionando al 60%, 50%, poder levar al 70%, 80%, pensando que não havia recuperação possível depois de tanto daño. Total que se armó un plano, se enderezó a corolla, se mandaron a hacer rodillos nuevos, una cantidad de cosas. Al final, no sé, cada una de esas máquinas costaba $500,000, nos gastamos más o menos como $150,000 de todo lo que había que hacer. Primera semana, máquina funcionando al 70%, ya ganamos de 50, 70, 20% a más. Pero você fazia 50% da capacidade e permitia vender lo que vende ahora. E 20% a mais é casi a metade de 50%. É decir, que você casi que pode duplicar as vendas. Depois de 3 semanas já não estávamos em 70, estávamos em 85, 90. E depois de 2, 3 meses de terminar de fazer ajustes finos, estávamos em 120%. Então, claro, não solamente foi recuperar, sino que com as melhorias e o conhecimento do cara de manutenção com a equipe, empezaron a decir, y si colocamos estos enfriadores aquí, si colocamos esta bandeja aquí, si colocamos este motor aquí, esto puede ir más rápido. Tem como. Efectivamente, como cuando você toma un carro y dice, vamos a hacer vamos a enchular, ¿sí? O carro vamos a hacer un stock car, y ahora colocamos un motor de no 300, sino 450 caballos, vamos a poner a suspensão así, y el carro voa, y además es fantástico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, você tenía una máquina que estaba produciendo las vendas con 50%, você llevó a 120%, o sea, prácticamente 100%, y otra vez otro poquito más. O sea, y en ese periodo de años, 2 años, las vendas se duplicaron, sin problema, y tenía capacidad protectiva, con el mismo recurso. Ou seja, o custo operacional era o se mesmo. manteve o mesmo, mas a receita começou a despencar. O custo operacional era assim. E aí o resultado, O resultado foi a lucratividade 4 ou 5 vezes a mais, sem fazer muito mais. O retorno sobre o investimento desse investimento na manutenção com a contratação, cara, foi como 10 vezes, mínimo. Tá? E isso é dos exemplos, acredito que essa é a lógica quando uno entende que al final é o fluxo, é o sistema, as pessoas, todo mundo tem um rol que contribuir lá, sabe? Perfeito. E para aquela pessoa que diz parada de manutenção ou fazer manutenção em equipamentos que já tem paradas prévias, regulares ou que oscilam o suficiente para dar paradas, isso é fácil. Temos equipamentos de produção contínua, linhas contínuas, em que realmente, se eu parar, eu paro a sequência inteira. Sim. O que você pode dar de experiência em relação a isso? Inclusive que já tivemos experiência no ambiente de mineração com isso. Pues tem duas condições lá. A primeira é que você não pode parar a produção, sin embargo, entendendo que tem uma restrição e tem as interações do processo, quando você empieza a olhar e enxerga, precisamos os pulmões, a restrição está aqui, onde estão os pulmões, e uma vez que isso é desenhado, fazemos cálculos, vai dar, não fizemos nenhuma modificação, nada da estrutura. Inclusive, começamos a enxergar que havia uma simplificação com um programa de expansão de capacidade. Então, agora tem duas coisas. Vamos a expandir a capacidade, mas quando começamos a fazer a manutenção, corrigimos as deficiências do sistema e alinhamos toda a capacidade da restrição.
em questão de umas poucas semanas já estamos 30, 40% acima da produtividade objetivo para o ano que vem. Sim? Da empresa. Então, agora você tem uma atividade de manutenção que está colaborando com o resto da equipe e está dando um retorno sobre investimento fantástico. Sim? Então, a satisfação também das pessoas que estão lá é outra coisa. Aí você vê que não é a competência técnica. É as dificuldades que nós colocamos para as pessoas incompetentes e realmente sucedidas nos objetivos que colocamos. Javier, é um prazer conversar contigo e explorar esse assunto de manutenção voltado para o ambiente de mineração. Obrigado pelos teus insights e compartilhamentos de informação. É realmente uma experiência interessante de desbravar aquilo que é feito hoje, pensar de forma distinta para atingir resultados que sim são reveladores, né? É kamikaze, como você não sabe melhor e não tem não está ciente dos riscos, então você vai e faz, sim, e aprende. Então, fantástico. Obrigado, Matias. Prazer estar aqui. E se você não assistiu aos outros vídeos em relação à produção ou em relação à gestão de portfólio no ambiente de mineração, busca aí no nosso canal que com certeza você vai encontrar muita informação e mais conhecimento em relação a esse ambiente que é desafiador, mas de alto potencial.